Bom, levanta a mão aqui quem está super satisfeito com a sua relação com o dinheiro. Ih, poucos. É isso mesmo, pessoal. A gente veio aqui falar sobre dinheiro. Não sobre como ficar rico, e muito menos para dizer para vocês que se o pote de ouro não caiu na sua frente até hoje, foi porque você não desejou o suficiente. A gente sabe que dinheiro tem diversas questões estruturais, sistêmicas e sociais envolvidas, e que é algo que a gente tem que aprender a lidar um pouco melhor como sociedade, né? Mas a gente sabe também que, enquanto a gente não olhar para dentro, em como cada um de nós lida com isso, dificilmente a gente vai ter a vontade coletiva para ir em direção a esse mundo mais justo que todos nós queremos. É verdade. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender sobre nós mesmos quando a gente olha para a nossa relação com o dinheiro. Eu, por exemplo, era esse tipo de pessoa que sempre achava que não tinha dinheiro para nada. E depois, né, eu fui perceber, só então eu fui perceber, que, na verdade, o que acontecia era que eu gostava tanto do que eu fazia que eu achava que eu não precisava ganhar dinheiro. E também não controlava muito as minhas finanças. Ou seja, o buraco era bem mais embaixo. Já eu era essa pessoa que achava que tinha que acumular uma boa quantia para me sentir segura e aí sim e descobrir o que eu gostava. O que é bem diferente da Thay, né? E é interessante justamente a gente olhar essa diversidade de pontos de vista, porque a gente é capaz de aprender com essas diferentes histórias. E aí, que tal se a gente começar a contar a nossa história? Boa. Bom, quando eu era criança, eu adorava histórias. A minha vida era um conto de fadas. Já no meu caso, eu adorava investigar o funcionamento das coisas, calcular. Matemática era a minha matéria preferida. E na minha infância, eu também lembro dos meus pais trabalhando muito, dando duro para conseguir pagar todas as contas de casa. Eles casaram cedo, engravidaram cedo e não tinham se formado ainda. Ou seja, eles tiveram que, na surpresa, entrar em qualquer emprego para poder conseguir pagar todas as contas. E isso me fez ter uma recordação de muita frustração do meu pai, porque, no fundo, o que ele queria mesmo era ser jogador de futebol. Já a minha memória era que meus pais trabalhavam bastante também, mas até que isso parecia bastante divertido. Eu adorava acompanhar, inclusive, a rotina matinal deles. Ficava com meu pai, às vezes, na frente do espelho, pedindo para ele me ensinar a fazer nó na gravata. E, quando ele tinha trabalho para fazer em casa, eu sentava do lado dele, imitava o jeito dele escrever, pegava uma calculadora, brincava com ela, essas coisas que criança faz. Bom, na adolescência, eu tive uma paixão, o teatro. Eu adorava subir no palco e contar histórias. E, graças a Deus, os meus pais eles me incentivavam muito nessa carreira. Eles diziam, você pode não vir a ser uma Fernanda Montenegro, nem ser tão famosa, nem ganhar tanto dinheiro, contanto que você siga o seu sonho. Bom, eu acabei não sendo atriz, fui fazer produção cultural na faculdade. Mas já no primeiro período, eu criei uma produtora independente, comecei a fazer vários shows, peças de teatro, enfim, trabalho era o que não faltava. Mas dinheiro, que é bom, nada. Já a minha adolescência ela foi marcada por uma longa crise financeira. Economizar era o lema em casa e dinheiro parecia restrição para tudo. A gente, inclusive, teve que se mudar algumas vezes e parece que toda permanência, a nossa permanência em cada lugar, ela sempre dependia da nossa capacidade de economizar e do nosso esforço de juntar dinheiro. E, cada vez mais, uma coisa foi me marcando. Não importa muito o que eu vou escolher de profissão, o que importa é que essa profissão me dê dinheiro. E aí, na época de vestibular, eu queria mesmo era ter feito filosofia. Mas isso não parecia dar muito dinheiro na época. E aí eu fui fazer economia. Afinal, onde está o dinheiro, né, gente? E o interessante é que, no primeiro ano da faculdade, eu já estava estagiando. E, embora não estivesse sendo muito bem remunerada ainda, só o fato de eu saber que eu estava investindo o meu tempo numa carreira que fosse me dar estabilidade no longo prazo, já era suficiente para me deixar plenamente satisfeita.
Bom, profissionalmente, eu fui trabalhar numa grande empresa, com eventos e comunicação com comunidade. Ela era tão grande, que eu me sentia um peixe fora d'água ali, no meio daqueles diretores que pareciam que só queriam diminuir os custos e aumentar os lucros. Mas eu pensava, é uma boa oportunidade de eu fazer alguma coisa bacana e com o dinheiro dos outros. Enfim, fiquei lá. E foi um momento em que eu comecei a ganhar relativamente bem. Consegui sair da casa dos meus pais e, finalmente, comecei a viajar por esse mundão, coisa que eu nunca achei que eu fosse conseguir devido à realidade da minha família. E eu me tornei funcionária pública. Agora eu estava bem remunerada e tinha estabilidade no emprego. Ou seja, parecia que todos os meus problemas tinham se acabado. E eu finalmente podia correr atrás da tal felicidade. E eu devo confessar que isso deu certo por um tempo. Mas passaram alguns anos e alguma coisa foi parando de fazer sentido. Eu gostava do meu trabalho, eu gostava das pessoas, mas eu não sei, eu comecei a sentir necessidade de experimentar coisas diferentes. Depois de 5 anos nessa grande empresa, eu também comecei a ficar cheia de dúvidas. Eu já não acreditava que daria para fazer realmente alguma coisa tão legal para a sociedade. E também, enfim, o salário ele já não dava, assim, ele era razoável, mas ele não conseguia cobrir todas as minhas compensações, né? Porque também eu trabalhava tanto, eu me estressava tanto, que eu achava que, assim, eu podia, na minha cabeça, tomar o chopp na hora que eu quisesse, comprar as roupas que eu quisesse, enfim, gastar com o que eu quisesse. Bom, a empresa, graças a Deus, entrou em crise quando eu já estava em crise faz tempo, o que facilitou o meu processo para ser demitida. E, depois de um tempo fora dessa empresa, eu comecei a conhecer pessoas que já estavam trabalhando de formas diferentes. Foi quando eu ouvi falar de sustentabilidade, novas economias, as pessoas estavam trabalhando em rede, metodologias colaborativas. Eu achei aquilo tudo tão fascinante que eu resolvi, enfim, me jogar de cabeça e começar a trabalhar dessa forma também. Eu demorei um pouquinho para chegar aí. Até porque minhas referências, na época que eu estava naquela crise, né, eram de pessoas que saíam dos seus empregos para fazer uma grande viagem ou então para se mudar para o interior. Eu achava isso legal para elas, podia ser interessante, mas, não sei, aquilo não reverberava para mim. Eu sentia que eu queria ficar, fazer alguma coisa aqui. E, mesmo não sabendo muito bem por onde começar, ainda assim eu decidi me afastar do meu emprego e buscar outras experiências. Aquele meu padrão de economizar, na verdade, foi o que me ajudou ali, porque eu tinha conseguido juntar a maior parte dos meus salários, e quando bateu essa crise, eu vi que eu tinha recursos para finalmente me deixar ir atrás dessa exploração, do que eu achava que fazia sentido para mim. É um detalhe tão importante que é totalmente o oposto de mim, né? Eu te admiro tanto por causa disso, porque eu nunca consegui acumular minimamente um dinheiro. Então, conta aqui um pouquinho para a gente sobre esse processo, Bel. Então, como eu falei, eu não sabia nem por onde começar. Então, foi super confuso, super disperso. Eu comecei a tirar para tudo quanto é canto. Então, no início, eu criei um site de meditação, eu comecei a estudar terapias, fui buscar experiências espirituais, mas aí eu comecei a me sentir muito sozinha. Aí resolvi fazer alguns trabalhos voluntários, fiz algumas viagens, e inclusive fui fazer outra faculdade. E aí realmente as coisas começaram a se encaixar, mas ainda assim eu sentia que algo me faltava. E quando eu percebi, esse algo que me faltava era justamente inspiração. Não estava me faltando dinheiro, mas estava me faltando inspiração. E acho que com você foi bem o contrário, né? Verdade. Eu, empreendedora nata, eu tinha um monte de projeto, um monte de ideia, mas não tinha um centavo para realizá-las. E engraçado que, nessa época, eu achava que o meu maior desafio era só conseguir realizar esses projetos e não precisar voltar para o mundo corporativo só para pagar as minhas contas. Mal sabia eu que o desafio só estava começando. Como assim?
porque eu não parava de trabalhar. Mesmo fora no mundo corporativo, eu trabalhava 24 horas por dia, porque eu queria tanto que os projetos com propósito, enfim, virassem realidade, que eu não parava. E ainda pior, eu estava tão feliz de fazer o que eu gostava que eu não precisava ganhar dinheiro. Ou seja, isso não era sustentável nem para a minha vida, nem para o meu bolso, né? Porque não dá para viver de luz. Enfim. Bom, para melhorar a situação, eu encontrei 2 amigas minhas que me disseram que iam fazer uma imersão sobre negócios sociais em Bangladesh. Eu já tinha lido o livro do Muhammad Yunus sobre negócios sociais, e desde então eu comecei a sonhar em fazer essa imersão. Mas como era em Bangladesh, eu mulher, eu nunca tive coragem de ir sozinha. Logo, quando eu encontro 2 pessoas que estão indo, eu não tinha nenhum dinheiro para poder fazer essa viagem. Então, eu achei no começo que era um sinal divino de que eu tinha que abrir mão desse sonho, esse sonho não era para mim. Mas, depois de um tempo, né, até uns amigos meus disseram, Tayana, você está trabalhando com novas economias, com o mundo colaborativo, será que não é a oportunidade de agora você experimentar na sua vida algo, né, alguma ferramenta nesse sentido? E foi aí que eu resolvi fazer um financiamento coletivo para poder viabilizar essa imersão. Que bacana. Pois é, eu acho que a gente já se conhecia nessa época, eu lembro bem. Mas acho que seria bacana se você comentasse um pouco mais com o pessoal como é que foi todo esse processo. É verdade, porque assim, financiamento coletivo, ao contrário do que as pessoas acham, é um processo muito mais interno do que externo. Porque você tem que ter coragem, imagina, de ficar pedindo ajuda para todas as pessoas que você conhece, todos os seus amigos, para realizar um projeto que é seu. E é tão difícil pedir ajuda, né? Quanto mais pedir dinheiro. Bom, graças a Deus a campanha foi bem sucedida, eu fui fazer a imersão. Só que quando eu voltei completamente sem grana, sem dinheiro nenhum. E o pior, eu comecei a perceber que, na verdade, eu mesma não sabia cuidar do meu dinheiro. O que foi um processo muito doloroso. Eu comecei a ficar com muita vergonha. Logo eu, que trabalhava com novas economias, falava de dinheiro, não tinha dinheiro e não sabia cuidar dele. E, para tentar resolver, eu comecei a fazer mais trabalho. Eu entrei no processo de trabalhar, até que as contas só aumentavam, o trabalho só aumentava e não adiantava. Foi um processo assim, muito difícil. Eu fiquei muito envergonhada, me senti muito sozinha. Pois é, tá, eu super te entendo. Eu também estava me sentindo muito sozinha. E eu acho que eu demorei muito tempo para reconhecer o quanto eu precisava de ajuda, mas principalmente de apoio, de parcerias, de pessoas que pudessem pensar junto comigo. Eu acho que, ao longo da minha história, foi se formando essa imagem na minha cabeça de que vida em sociedade é uma coisa, cada um no seu quadrado. Ou seja, eu tinha que aprender a lidar com tudo sozinha e que pedir ajuda era uma espécie de sinal de fraqueza ou fracasso. Eu tinha que aprender a lidar com o meu dinheiro sozinha, eu tinha que resolver todos os meus problemas sozinha. E foi aí que eu comecei a conhecer pessoas que também estavam questionando esses valores e tentando experimentar uma vida mais em comunidade. Um pouco de tempo depois, eu fui morar numa moradia compartilhada e também experimentar trabalhar em coletivos, que são organizações mais horizontais e com mais autonomia. E aí que vieram os desafios, porque eu comecei a sentir meus espaços sendo invadidos, eu comecei a sentir várias necessidades minhas sendo atropeladas, e, como se não bastasse, sempre vinha uma voz interna super cética dizendo que essa história de colaboração vai fazer todo mundo morrer de fome e ficar sem dinheiro. Ou seja, tudo começou a gritar dentro de mim. É muito doido como é difícil sair desse mundinho individualista, né? Verdade. E eu acho que foi isso, amiga, que começou a nos aproximar. Essas trocas do que a gente estava vivendo, porque eu estava nesse processo de não ter dinheiro e não querer parar de trabalhar com projetos que, teoricamente, não davam dinheiro, e você já tinha dinheiro, queria começar a experimentar, colaborar, compartilhar, mas enfrentando as suas próprias barreiras.
Pois é, e é interessante de perceber como as nossas diferenças se complementavam, porque a verdade é que a gente podia continuar aqui, cada uma no seu quadrado, eu achando que a Thay está completamente errada pelo comportamento dela e ela achando que eu que estou errada. Só que a gente conseguiu sair disso e perceber que a gente pode aprender com essas diferenças e também se inspirar com elas. E foi aí que a gente decidiu transbordar isso também para trabalhos em grupo, abrindo espaços de confiança para que outras pessoas pudessem também pesquisar as suas próprias relações com o dinheiro e se inspirar com os diferentes pontos de vista que tem no grupo. Eu, por exemplo, eu descobri que guardar dinheiro também pode ser autocuidado. Parece brincadeira, mas só trocando com as pessoas foi que eu realmente senti que, como diz aquela frase, entre juntar dinheiro e trabalhar com propósito, eu mereço, eu posso escolher os dois. Porque só eu cuidando de mim mesma é que eu consigo exercer a minha potência e consigo transformar o mundo do jeito que eu acredito. E eu confirmei que relacionamento com dinheiro não se trata só de controle financeiro individual. Antigamente, eu julgava muito as pessoas que não conseguiam reter dinheiro, como se elas fossem descontroladas e irresponsáveis. Ou seja, se uma pessoa ficasse sem dinheiro, o problema era dela e ponto final. Eu não tinha nada a ver com isso, ela que tinha sido irresponsável, né? E aí, depois, eu comecei a perceber que era justamente esses julgamentos que me isolavam nesse meu mundinho individualista. E que eu podia escolher sair desse mundinho quando eu decidia apoiá-las. E quando eu tomava essa decisão, eu percebia que não era só eu que estava sendo, que não era só eu que estava ajudando, eu também estava recebendo muita coisa delas. E esses são 2 exemplos de todas as descobertas e curas que estão acontecendo nesses grupos de aprendizagem e também no Instagram, que a gente tem compartilhado várias histórias. Porque não se trata só de dinheiro. Não sei se vocês repararam, mas a questão é que o dinheiro faz a gente realmente ver e perceber como que a gente interage com o mundo. Olhando para o dinheiro, eu começo a ter mais consciência dos meus hábitos de consumo, das minhas necessidades, ou do que eu achava que eram as minhas necessidades, né? Da minha relação com o trabalho. Enfim, eu começo a realmente perceber o que eu estou priorizando na minha vida. E falar sobre dinheiro também ajuda a gente a perceber que a gente não está sozinha nessa caminhada e que a gente pode se inspirar com as histórias dos outros e com as diferenças. E só assim a gente pode viver em comunidade, né? Com unidade. Verdade. E como diz um ditado, se você quiser ir rápido, vá sozinho. E se você quiser ir longe, vamos juntas.